Então, pessoal, nossa terceira parte de discussão da aula, já tendo discutido o que é a luz e características da fonte de luz, a gente tem que entender alguns comportamentos da luz para que a gente possa compreender as transformações luminosas, os fenômenos luminosos que a gente vai discutir ao longo de toda a óptica. Legal? Que comportamentos são esses que nós precisamos saber? Nós precisamos saber alguns princípios de comportamento da luz, que são basicamente 3. Ok? O primeiro princípio que eu gostaria que vocês soubessem é o princípio da independência. Beleza? Primeiro comportamento da luz que a gente tem que saber. O que quer dizer o princípio da independência? Quer dizer que uma vez emitido diversos raios, diversas ondas eletromagnéticas, e elas estão propagando no espaço, aqui mesmo dentro desse ambiente tem vários, incontáveis raios de luz passando neste espaço aqui, porque eu tenho diferentes fontes luminosas. Esses raios, vagando no espaço, não dependem da presença ou ausência do outro. Ou seja, um não depende do outro. Um continua o seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Se eu pegar, por exemplo, 2 lanternas e incidir o feixe de luz produzido por ela de forma cruzada, esses feixes de luz, eles vão atravessar, um atravessando o outro, como se nada tivesse acontecido, ok? Então, o comportamento de propagação de um pulso de energia não depende do outro, ok? Inclusive, eles podem ocupar o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo, porque luz, ela não contém matéria, ela é puramente energia. Corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo intervalo de tempo. Mas quando eu estiver falando de meramente energia, ela sim pode ocupar. Então, os 2 raios vêm, se cruzam, se encontram e continuam seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ok? Isso, graças a Deus, acontece porque para a gente enxergar os objetos na natureza, o que tem que acontecer? Se for um corpo iluminado, aí eu quero ver um coco, né? Ele não produz luz, então eu tenho que ter uma fonte de luz. Esta fonte de luz vai incidir luz neste objeto, e deste objeto, essa luz tem que ver os meus olhos. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então não era o som. Legal. Se os raios que estiver vagando aqui no espaço interferisse na trajetória de outros raios dentro do ambiente que a gente se encontra, haveria distorção das imagens de todos os objetos que a gente enxerga dentro da construção no nosso cérebro, beleza? Devido a uma alteração completa da captação desses raios pelos nossos olhos. Então, graças a Deus, né, nós temos esse princípio da independência. Os raios não interferem um na propagação do outro, de tal forma que não alteram o padrão de propagação dos raios emitidos por um objeto. E aí, consequentemente,
eu consigo enxergar diversos objetos no ambiente que estão em diversas posições, sem que um raio interfira na trajetória do outro. Legal? Ok? Então, o primeiro comportamento que a gente tem que saber da luz, para a gente estudar nossos fenômenos luminosos aí para frente, princípio da independência. Show de bola! São 3. Então, vamos para o segundo. O segundo, na verdade, não é um princípio, é uma observação. Uma observação de que a luz é um pulso de energia que vaga no espaço. Né? É meramente energia liberada do corpo que está vagando no espaço. Então, se ela está vagando, se ela está em movimento, em trânsito, que tipo de movimento que a luz tem? Qual é o movimento que a luz terá dentro de um ambiente qualquer? Ok? O movimento que a luz vai ter é um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Um movimento retilíneo uniforme, que é um movimento que a gente já viu na cinemática e vamos começar a rever hoje na revisão de 8 horas. Rever os conceitos, mas o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que vai ter uma velocidade que não vai variar em nada, nem em direção, nem em intensidade, ok? Não vou ter nenhum tipo de aceleração atuante neste movimento, nem aceleração tangencial, nem aceleração centrípeta. Legal? A minha pergunta é, por que a luz se movimenta desta forma num determinado meio? Por que ela não movimenta de forma acelerada, de forma retardada? Por que ela não faz curva? E aí? Alguém participa? Olha, Alexandre, eu vou tentar, mas eu não sei não. Seria por causa que, assim, como ela não tem interferência de matéria, ela... Não sei, não tem interferência nenhuma, não tem força nenhuma atuando nela? É isso aí. A gente tem que entender sempre, e esse é o legal de compreensão da cinemática, e quando a gente está falando de cinemática, velho, é base da mecânica, mas movimento é vida, né? Então a gente vai discutir conhecimento sobre o movimento o tempo todo. Então a gente tem que entender que se não tem aceleração, é porque não foi gerado neste corpo uma força resultante, que é o que a gente já viu dentro do estudo de dinâmica. Primeira lei de Newton, né? Quando a somatória das forças é igual a zero, não terá força resultante nesse corpo, não será desencadeada a aceleração, e aí a condição de velocidade do corpo se manterá. Ou seja, se ele tiver em movimento, ele manterá exatamente o mesmo movimento retilíneo, uniforme, a velocidade não vai variar em nada. E se ele tiver em repouso, ausência de movimento, velocidade igual a zero, ela vai se manter igual a zero. Legal. Mas força interage entre dois corpos. Então, para eu gerar força, eu gero força em corpos. E luz é simplesmente energia. Ela não tem matéria. Se não tem matéria, eu não consigo gerar força sobre ela. Se eu não consigo gerar força sobre ela, eu não consigo gerar aceleração. Então, o movimento que ele vai ter, obrigatoriamente, será retilíneo, uniforme, devido ao fato da velocidade não poder variar, porque eu não conseguirei gerar aceleração nele jamais. Legal? Ficou claro? Agora, pô, Alexandre, então você está me falando que a luz tem um movimento retilíneo uniforme.
Ok, ela tem um movimento retilíneo uniforme. Então, ela nunca muda de direção? Ela não varia de velocidade, não altera a intensidade, não altera a direção da velocidade? Altera, beleza? A velocidade da luz, ela pode alterar tanto em intensidade quanto em direção. Mas não vai se dar pela existência de uma aceleração, e sim a partir de fenômenos ondulatórios, ok? Ela pode mudar de direção contornando um obstáculo. Nós chamamos esse fenômeno de difração. Nós vamos ver lá na frente. Legal? Ela pode mudar de direção batendo num determinado obstáculo e retornando. É a reflexão, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela pode mudar de direção ou mudar de meio. Aí nós chamamos de refração. Legal? Então, ela pode alterar características do movimento, mas não devido à existência de uma aceleração, e sim de fenômenos luminosos que vão acontecer com ela, que inclusive nós vamos dar uma pincelada e começar a discutir cada vez mais, aprofundar neles cada vez mais. Legal? Então, o movimento dela é retilíneo uniforme em um meio homogêneo, em um determinado meio. Beleza? Quando ela muda de meio, a sua velocidade muda. Beleza? Inclusive, podendo, dentro da mudança de meio, fazer com que ela mude até de direção. O meio em que a luz vai ter a maior velocidade possível é o meio em que existe menor quantidade de matéria. Em outras palavras, no vácuo. Okay? Para se ter uma ideia, a velocidade da luz no vácuo é cerca de 300.000 quilômetros por segundo. Ou, em metros por segundo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Legal? Então, é por isso que a transmissão de dados utilizando pulsos de energia de ondas eletromagnéticas, a gente consegue fazer com uma considerável velocidade, porque esses pulsos viajam a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo no vácuo. Em outros meios, a velocidade é menor, mas continua sendo alta pra caramba. No ar, a velocidade da luz é muito próxima da velocidade no vácuo. Inclusive, eles continuam considerando, normalmente nas questões, que a velocidade no ar é igual à do vácuo. Beleza? Na água é menor, no diamante é menor, ok? Então, tem diferentes meios que têm diferentes velocidades. O que a gente pode correlacionar com a velocidade da luz e a característica do meio? Quanto maior for a densidade, quanto maior for a densidade do meio, menor será a velocidade da luz. Ok? Então, se numa questão a gente está querendo compreender sobre o comportamento da velocidade da luz, o deslocamento dela ali, em qual meio que vai propagar mais rápido, mais devagar, e isso é importante para depois compreender vários outros fenômenos. Qual meio vai ter maior velocidade? Às vezes a questão não dá. E você tem que saber qual meio tem maior velocidade. Quando que a luz estava com maior velocidade? Quando ela estava propagando no ar ou quando ela entrou dentro daquela gota de chuva para formar o arco-íris? A velocidade da luz ali é a mesma ou diferente? Ela é diferente. E de qual tem menor velocidade? Dentro da gota de água. Porque quanto mais denso, menor vai ser a velocidade da luz. Legal? Então, outro comportamento, princípio, primeiro que a gente viu, princípio da independência. Segundo comportamento é entender que a luz
em um meio homogêneo vai se propagar em movimento retilíneo uniforme. Que quanto mais denso o meio, menor a velocidade da luz naquele meio. Ok? Ela pode variar a velocidade sim, a direção sim, mas não devido à existência de uma aceleração, porque eu não consigo gerar aceleração na luz, uma vez que ela não é matéria para eu gerar força nela. Beleza? Então, a mudança de direção e a mudança da intensidade da velocidade se dá a partir de fenômenos luminosos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Legal? Terceiro comportamento da luz. O terceiro comportamento da luz que nós temos que saber chama princípio da reversibilidade. Ok? O que seria o princípio da reversibilidade? Algo reverso é algo que possa ser revertido, possa retornar à condição inicial, não é? Quando a gente está falando de reversibilidade da luz, para compreender, imagine o seguinte: eu tenho uma fonte de luz, essa, ou que não seja uma fonte de luz, por exemplo, eu tenho um corpo, que vai ser uma região iluminada, né? E eu ilumino esse corpo, a luz vai incidir sobre esse corpo, vai refletir, vai bater em um espelho. Por exemplo, você está no banco traseiro do carro e vai chegar aos olhos de outro observador, que eu coloquei aqui, corpo B. Isso são situações que acontecem no nosso dia a dia. Se eu sou o corpo B, tem várias situações em que incide luz numa pessoa qualquer. Essa luz que incidiu nele refletiu para vários lugares no espaço, pensando numa trajetória dele que chegou até mim. Esses raios saíram, bateu no espelho e veio até o meu corpo. Beleza? Quando isso aconteceu, eu consegui ver a imagem desse corpo A pelo espelho. Mas o corpo A também conseguiu me ver. Porque para eu ver o corpo A luz teve que sair do corpo A e chegar até o corpo B. Então, existe um caminho de luz, né, que a luz possa percorrer entre esses dois corpos. Então, se a luz consegue propagar em um sentido, e essa região está iluminada, terá raios também propagando no outro sentido. Se o corpo A consegue ver o corpo B conseguirá ver o corpo A. Não é isso? Quando você olhou no retrovisor do carro e você viu o olho do motorista, pode ter certeza que o motorista também viu o seu olho. Legal? E esse é o nosso terceiro princípio da luz, que é o princípio da reversibilidade. Ok? Então, essas são algumas características super importantes que a gente vai ter que se banalizar no nosso raciocínio para, na hora que a gente está falando dos fenômenos mesmo, das transformações, a gente ficar com uma clareza de raciocínio maior. Legal? Então, matamos essa primeira parte da aula, que foi sobre compreensão do comportamento da luz vagando dentro de um ambiente. Legal? Pelo menos alguns princípios
fundamentais aí. Legal.